pagar o boleto da roletinha do microfoninho veio para mim, né? Tá vendo só? Está devendo aí, está devendo pro acaso. 4 em pauta no ar, 4 em pauta no ar. Que legal, hoje aqui dia 11 de setembro de 2001, uma data histórica, não é verdade? Há quantos anos atrás? Há 19 anos atrás caíam as Torres Gêmeas, as Torres Gêmeas. Luiz Arthur Nogueira, onde você está hoje? Continuo preso em casa, graças às autoridades que o Maurício Lousada defende nessa quarentena interminável. Mas eu queria dizer o seguinte, com o arroz custando R$40 o saco de 5 quilos, vamos todos comer caviar essa semana. É bom, é bom, é bom. Agora vamos lá, Maurício. Onde você estava em 11 de setembro, Luiz, de 2001? Em 11 de setembro de 2001, eu estava na redação da Rádio Bandeirantes, no Morumbi, né, no momento que ocorreu aí o primeiro choque na primeira Torre Gêmea. Agora, o curioso, Aguinaldo, é que um ano depois, no aniversário de um ano, eu estava exatamente lá no buraco do World Trade Center, fazendo a cobertura para a Rádio Bandeirantes do primeiro aniversário da tragédia. E o clima era realmente emocionante, a tristeza do povo americano era um negócio indescritível. Sim, sim, sim. Maurício Lousada, onde está hoje, Maurício? Estou aqui do outro lado da rua, como sempre, em Jundiaí, no nosso estúdio de transmissão de palestras. Aí, desse lado aqui? Aqui mesmo, estou aqui, desse lado. Seguindo, estou em cima de você. Ah, tá. Opa, agora sim eu te vi, que eu não estava te vendo aqui. Me conta uma coisa, e onde você estava em 11 de setembro de 2001? No exato momento da colisão do primeiro avião, eu estava no ar, na primeira rádio web do Brasil, a Rádio Oficina Jato. Na época eu era coordenador do curso de locução de rádio da Rádio Oficina, e eu estava fazendo o ar naquele momento quando chegou essa notícia. Eu me lembro claramente que eu coloquei essa informação no ar como um acidente, como um avião que tinha batido por uma questão de acidente. Nem sabia o tamanho, parecia que era um avião pequeno no primeiro momento. Eu me recordo que depois que eu saí do ar, eu não fiz mais nada, eu fiquei o dia inteiro olhando para aquilo e preparando a minha aula da noite, onde os alunos do curso de locução fizeram uma matéria sobre o ocorrido. Foi um dia muito triste, mas um dia que nunca vai sair da nossa memória, né? E você, Aguinaldo, onde você estava? E onde você está primeiro, né? Eu estou aqui, né? Aqui do outro lado da rua, embaixo de você. Em Jundiaí, capital do mundo, diga-se de passagem. Mas em 11 de setembro de 2001, eu estava no banco pedindo um crédito, pedindo um empréstimo, pedindo um capital de giro, porque no dia 10 de setembro de 2001 foi o meu primeiro dia, o primeiro dia da minha vida em que eu tive um CNPJ. Então foi ali, dia 10 de setembro, ontem, fez 19 anos, que eu havia me tornado empresário. Tá? Então é isso. E eu estava lá no banco... Aguinaldo, aproveitar Antes de a gente dar o próximo passo, eu queria deixar aqui, né, meu forte abraço a todo o povo americano. Eu fiz agora recentemente uma palestra para o Consulado dos Estados Unidos no Brasil, e eu me lembro que fiz uma palestra há alguns anos, no dia 11 de setembro. Já fazia uns 10 anos que tinha ocorrido, e as pessoas estavam ainda comovidas ali. Então eu queria deixar um abraço para esse povo aí. Muito obrigado. Abraço de todos nós do 4 em Pauta. E tem uma janelinha escura aqui. Quem será que vem para essa janelinha hoje? Ju Ferreira, olha só, Ju Ferreira, o 4 em Pauta gostou de ter meninas aqui no quadro, né, no quarto quadro, semana passada Leona Navarro, hoje Ju Ferreira. Seja bem-vinda ao 4 em Pauta, Ju. Obrigada pelo convite, meninos. E estava mais que na hora de ter mulher nesse quadro aqui, porque afinal de contas, mulheres são as melhores pessoas aí, né? É que a gente tem medo das mulheres, por isso que a gente não convidava. Eu percebi que era isso. É porque a Lei, na semana passada, ela foi dura com vocês, né? Então... A gente tem medo por causa disso. A mulher já chega dando bronca, né? Nem bom dia dá, né? O grande problema é que, como tem um quadro que é concordo e discordo, às vezes 3 discordar de uma mulher pode acabar com o programa. Esse é o nosso medo. Pode, é verdade, é verdade. Então fica a dica, tá? Tá certo. João, onde você está hoje? Estou em São Paulo, aqui na minha casa. Tô até, acho que pertinho da casa do Luiz Arthur. Tô quase aqui do outro lado da rua. Ah, olha lá, então. E onde você estava em 11 de setembro de 2001?
Estava no hospital. Tá certo. Como paciente ou como médica? Não, como paciente. Estava internada lá no hospital. Mas o bom é que ficou boa, né? Então, sigamos em frente. Aliás, Aguinaldo, você não contou o que a Ju faz, ela é médica, é isso? A Juliana, a Ju Ferreira, ela é empresária, ela tem uma empresa de tecnologia, ela tem uma empresa de educação, ela é mentora e é minha colega do Canal 25 também, apresentadora do programa Fala Caju, cujo Maurício é um grande espectador, né? Ele assistiu um programa que foi aquele que eu fui com você. Olha, eu falo Caju aqui no 4 em Pauta, coisa que fui o único a indicar. é verdade, foi indicação mesmo, viu? Obrigada aí, Maurício, foi ótimo. Junto, é nóis. Mas, vamos lá, sem mais delongas, vamos para o primeiro quadro, concordo ou discordo, roda a vinheta. Concordo e discordo aqui no 4 em Pauta. E a primeira pergunta eu já vou encher o saco aqui do senhor Luiz Arthur Nogueira. Vamos começar por ele. Está preparado, Luiz? Não. Não? Assistiu o noticiário esses dias? Se inteirou? Não, vamos lá, olha só. Você conhece o Fernando Henrique Cardoso? O FHC reconheceu que a recandidatura distorce a democracia. Isso foi recente agora, esses dias atrás. A pergunta, segundo ele, é hora de mudar, o Congresso mudar a lei, ou seja, ele foi o articulador para essa lei, agora ele pede para mudar. A pergunta, Luiz Arthur Nogueira, qual a sua opinião sobre a reeleição? Interessante, né, Guinaldo? O FHC, que todo mundo sabe que através de compra de votos aprovou a reeleição no Congresso, agora é contra a reeleição que o beneficiou. Interessante, né? Bom, minha opinião, Aguinaldo. Em primeiro lugar, acho que eu já mencionei alguma vez aqui no 4 em Pauta que eu, se pudesse escolher, prefiro o parlamentarismo ao presidencialismo. Mas não é isso que está em debate aqui. É o presidencialismo. Com ou sem reeleição? Prefiro sem reeleição. Por um único motivo. A experiência tem nos mostrado que todo governante, seja ele presidente, governador ou prefeito, fica 4 anos trabalhando única e exclusivamente pensando na própria reeleição. Eu não acho isso saudável, isso não é bom para a sociedade. Eu acho que ele tem que fazer um bom trabalho para aí sim apoiar algum outro nome e tentar reeleger esse outro nome. Além disso, eu acho que a alternância de poder é muito saudável. Não é possível que o Brasil, que tem 210 milhões de pessoas, só tem uma pessoa capaz de ocupar aquele cargo, ela tem que ser reeleita? Claro que não, né? Então, minha sugestão, eu acabaria com a reeleição e, eventualmente, até ampliaria o mandato de 4 para 5 anos do presidente. Então, em vez de 4 anos, com possivelmente mais 4, eu faria um mandato de 5, assunto encerrado, e vamos para o próximo presidente. E, aliás, eu adotaria, nesse aspecto, mais ou menos o modelo dos Estados Unidos, que é assim, você nunca vê uma pessoa que já foi presidente se candidatando lá na frente de novo. É o seguinte, você foi presidente uma vez, entrou para a história, acabou. Deixa para o próximo, né? Não dá para voltar lá na frente de novo, tentar de novo ser presidente. Esse tipo de coisa eu, sinceramente, acho desnecessário. Insisto, o Brasil tem 210 milhões de pessoas, não é possível que apenas uma seja capaz de comandar o país. Bom, vejo aqui que o Maurício concordou, a Juliana concordou e a Aguinaldo, só por pirraça, discordou, né? Então vamos lá, Aguinaldo, todo mundo zerando a tela e o Aguinaldo vai dizer por que ele quer reeleição eterna das pessoas, tipo Hugo Chávez na Venezuela ou Vladimir Putin na Rússia. Por que, Aguinaldo? Dá para voltar aí todo o programa para ver aonde foi que eu falei isso? Quero saber aonde foi que eu falei que eu quero reeleição eterna. Em nenhum momento eu falei isso. O Luiz Arthur Nogueira, nesse programa, ele tem o péssimo hábito de colocar palavras na nossa boca, né? E não quero, não. Eu sou, pelo contrário, eu acredito também na alternância de poder, mas a pergunta foi o que você acha sobre reeleição? Eu acredito que a reeleição é um instrumento, que ele não é bom nem ruim. Ruim é aquilo que as pessoas fazem com ele, com esse instrumento, ou com a reeleição. Eu acredito que na política brasileira existem outras coisas que são muito piores do que a reeleição, como, por exemplo, um candidato poder ser eleito para um legislativo e se ausentar do cargo para assumir um ministério.
para assumir uma secretaria municipal. Eu acho que isso sim é problema. Eu acho que um problema muito grande é o cara puxar voto na eleição, porque ele é um figurão, ele puxa voto e depois ele vai fazer outra coisa. Ou, por exemplo, as eleições de governador e prefeito, elas são alternadas, de 2 em 2 anos. O sujeito se candidata a prefeito, é eleito, 2 anos depois ele deixa o vice e vai se candidatar a governador. Ou ele é senador e ele fica com 8 anos, por 8 anos com mandato de senador, e nas 3 eleições próximas ele fica se candidatando para aproveitar a popularidade para eleger o seu partido, e deixa um substituto lá, um suplente do partido dele no Congresso que nenhum eleitor votou, que ninguém sabe nem quem é, porque não foi divulgado na eleição. Então, acho que isso é muito pior. Em relação à reeleição, eu acho que é simplesmente um instrumento. O sujeito vota ou não vota naquele cara. Ah, mas tem a máquina pública trabalhando pelo candidato que está no cargo. Sei. Acho que ele vai, se ele for usar a máquina pública, ele vai usar para reeleger o seu sucessor e pronto, dá na mesma, tá? Então, não sou a favor da reeleição, mas também não sou contra. Eu não acho que isso seja tão relevante, tá? Juliana, você discordou de mim. Você vem como convidada, já começa discordando de mim. Aí tá bonito o negócio, né? Fala por que você discorda de mim, puxa saco do Luiz Arthur Nogueira. Ai, que eu sou mesmo, viu? Vamos ver as telas. Minha tela. Eu, no fundo, assim, eu acho que falar que a reeleição não é boa e nem ruim deixa uma margem para continuar tudo como está e a gente não repensar o modelo que a gente está tendo, sabe? Então, acho que isso é o ponto principal que eu discordo. Eu fiquei concordando com você a maior parte do tempo que existem coisas piores que a reeleição, que é tipo sair do Senado para ser ministro e tudo o que você falou. Mas eu acho que a instituição da reeleição, ela é ruim para o país. Porque hoje, por exemplo, a gente passou de ter um candidato a presidente a ter um candidato à reeleição. O Bolsonaro não passou em nenhum momento por ser presidente, porque governando ele não está, ele está fazendo campanha. Então, eu acho que essa questão toda de você não ter ou ficar muito tempo ali no cargo com essa questão da eleição, atrás de votos, fazendo campanha, é ruim para o país, porque deixa pouco tempo para o governo em si. 4 anos é bem pouco tempo para fazer bastante coisa no que diz respeito a um governo federal, a um governo estadual. É pouco tempo, mas acaba se tornando menos tempo ainda porque os governantes ficam muita parte desse período atrás de votos, né? E atrás da reeleição. Então, eu sou contra. Muito bom, muito bom. Bom, como o Luiz e o Maurício concordaram com a Juliana, eu fui o único que discordou, mas eu já falei, só sobrou o Maurício Lousada para poder puxar o saco da Juliana. Esteja à vontade, Maurício Lousada. Não, na verdade, eu não vou puxar o saco da Juliana. Muito obrigado, Juliana, pelas suas observações. Aguinaldo, eu concordo com você que tem coisas muito piores que a reeleição, mas isso não me permite concordar com algo que não é bom para o meu país nesse momento. Porque, de fato, o que para mim é o problema é a falta de maturidade em todos os níveis. A gente tem uma falta de maturidade política. Pode até parecer utópico isso que eu vou falar agora, tá? Mas é o que eu acredito. Eu não vi ainda nenhum presidente no Brasil ou alguém que ocupe um cargo político de peso que tenha, de fato, um propósito, uma missão. A pessoa que pensa assim, eu vou ficar lá 4 ou 5 anos, eu adoro essa ideia de 5 anos, Luiz Arthur Nogueira, porque acho que 4 anos é pouco tempo e 8 é muito, então 5 eu acho perfeito. Mas eu não vi nenhum candidato até agora que tivesse um propósito de falar assim, eu vou ficar lá 4 ou 5 anos e vou deixar um legado e vou mudar o meu país, eu vou fazer isso pelos brasileiros. Todas as pessoas que ocupam esses cargos, elas estão apegadas ao poder e querem continuar e fazem de tudo para continuar, incluindo o uso da máquina pública, incluindo enganar o eleitor. Falta a nós, brasileiros, alguma liderança que tenha propósito, alguém que queira mudar de verdade esse país. Isso ainda não apareceu e não parece que não vai aparecer tão fácil. Por isso eu sou contra a reeleição, porque a pessoa fica o tempo todo nesse apego ao poder, e acredite em mim, o apego ao poder pode ser uma das piores coisas que pode acontecer para uma pessoa e para um partido. Por exemplo, na minha visão,
A pior coisa que aconteceu para o PT foi a reeleição da Dilma, porque se a Dilma perde naquele momento e tudo vai para o buraco, aí iam dizer assim, tá vendo? Foi só tirar o PT que tudo foi para o buraco, sem saber que o PT foi quem criou o buraco que todo mundo se meteu. Então, o apego ao poder é tão grande que nem se pode fazer uma estratégia para as pessoas. Eles nem conseguem fazer uma estratégia que permita mostrar o que eles são capazes ou não de fazer. Nós precisamos de política com propósito. Isso não tem no Brasil e a reeleição, ela não permite uma política com propósito. Essa aqui é a minha visão. Muito obrigado pelos 3 concordos aqui. E um talvez que está piscando, mas o que vale é que concordou na maior parte do tempo. Eu gostei muito, sim. Aliás, eu queria só complementar uma coisa. Esses dias atrás, estava no carro, andando por São Paulo, conversando com a Thaís, e ela falou o seguinte, não tem um prefeito que chega aqui e fala, eu vou resolver um problema da cidade, sabe? Que você não faça mais nada, mas que você resolva um problema da cidade, um. Pelo menos essa foi sua bandeira. Chegou no final do seu mandato, você resolveu aquele um problema. Depois o próximo vem e resolve um outro. Muito bom, eu gostei dessa sua finalização, embora, de uma maneira geral, a gente discorde da pergunta central. Mas vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, eu quero passar aqui algumas imagens. Vamos zerar a tela aí. Vamos zerar a tela, opa, estou esquecendo de zerar a tela. Enquanto eu falo aqui, eu faço a leitura aqui, vocês vão ver algumas imagens do que aconteceu esses dias atrás, aqui em São Paulo, né, na rodovia Regis Bittencourt, pertinho de São Paulo, acho que foi Taboão da Serra. Um caminhão tomba na rodovia, na Regis Bittencourt, e tem a carga de carne saqueada. E, enfim, a polícia teve que chegar lá, teve que jogar bomba de efeito moral, bomba, spray de pimenta, as pessoas atravessando a rua, sabe, no meio do trânsito, quase sendo atropeladas, arrastando peças de carne e assim por diante. E a pergunta que eu vou fazer aqui para o Maurício Lousada, o que leva as pessoas a terem esse tipo de atitude, Maurício? Tá. Bom, primeiro eu falo que se fosse uma carreta de arroz eu até entenderia. Não, tô brincando, é só uma piadinha isso. A verdade, meus amigos, é o seguinte, é que o arroz aqui tá valendo mais que a carne, né? É isso que tá acontecendo. Bom, eu não gostaria de começar dizendo o brasileiro, porque isso não é uma coisa específica do brasileiro. Nós vimos nos protestos raciais que aconteceram nos Estados Unidos, saques a lojas, isso acontece em todos os lugares, né? Mas, basicamente, eu preciso dizer uma coisa. O brasileiro tem uma coisa de, primeiro, ter uma vantagem sobre tudo. Parece que se um caminhão tombou, desperta na cabeça da pessoa aquele pensamento que achado não é roubado, como se aquilo não tivesse dono, né? E aí, alguém vai lá e pega, porque pensou, se está aqui no chão, não é de ninguém. Né? E aí pega e vai embora. E aí acontece uma coisa, né? A psicologia explica isso como um efeito manada. Que eu vi alguém fazendo, eu também vou fazer. Depois eu penso se é bom ou ruim. E aí a pessoa vai e pega. Aí vê um cara com duas peças de carne e fala, pô, se ele pegou, eu também posso. E aí as pessoas vão entrando nesse processo de uma forma tão automatizada que às vezes não estão nem avaliando o que estão fazendo. Mas tudo começa com o pensamento que eu posso me dar bem em cima de alguém que se deu mal e achado não é roubado. E aí acontece isso. Eu me lembro que aconteceu em Paulista, em Pernambuco, uma vez, um saque a lojas, eu não me lembro exatamente, foi na greve dos caminhoneiros, não sei se vocês se lembram disso. Aconteceu um saque à loja, e as pessoas levaram televisão e tudo. E sabe o que aconteceu no dia seguinte? Tinha gente de forma espontânea, não porque apareceu numa TV, devolvendo as TVs, porque chegou em casa e repensou naquilo. Então, existe o lado bom do brasileiro, mas existe também esse lado de efeito manada. Eu acho que é isso que leva as pessoas. Pensamento, para concluir aqui a minha fala. Não é porque você encontrou alguma coisa no chão que isso não tem dono. Não é porque um caminhão tombou que aquela carga não pertence a alguém. Nós precisamos ter a ética de praticar aquilo que nossos pais nos ensinaram. O que é nosso, o que não é, não é. E uma última frase, o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o que é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. 3 concordam comigo, se eu conseguir 3 concordos na próxima, eu peço uma música. Muito obrigado. O musical não é lá essas coisas, então é melhor não dê outro 3 concordes para ele. Não, mas eu peço Iron Maiden em sua homenagem, tá? Quem vai comentar, Maurício? Eu vou pedir para a nossa convidada. Por favor, Ju, comente. Maurício, eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que, assim, tem um fator aí que também conta muito, que é no meio dessa crise, especificamente ter tombado um caminhão de carne,
E muitas vezes a pessoa estava levando para casa mais carne do que ela já tinha visto na vida. Então, eu concordo com tudo, eu acho que somente falta uma coisinha, que é essa questão de que além do efeito manada, além da questão cultural do brasileiro de querer levar uma vantagem, do jeitinho e etc., tem uma questão de estarmos no meio de uma crise e de repente aparecer ali mais carne do que você já viu na vida. E aí a pessoa quer querer aquilo ali, levar para casa, enfim, não sei como que vai ser essa crise e tudo mais. Então, eu acho que tudo que você falou explica o que aconteceu, mas tem mais esse fator. 2 discordam de mim. Entendi. Pelo menos você não pede música, né? Tá certo. Não, é que a gente combinou no começo do programa, né? Se 3 discordarem de mim, posso jogar uma bomba aqui nesse programa. Foi isso que o Maurício pensou. Mas vamos lá, Ju, você quer comentário meu ou do Luiz? Pode ser o seu que ficou balançando a cabeça, dizendo não o tempo todo que eu estava falando. Então, vamos lá, né? Vamos zerar a tela. Eu realmente não concordo com essa história de que a crise faz as pessoas terem esse tipo de ação. Eu acredito que o que faz as pessoas terem esse tipo de ação com crise ou sem crise é uma coisa chamada cultura. O brasileiro tem, sim, essa cultura que o Maurício falou, que é a lei de Gerson, sabe? A lei de levar vantagem em tudo. Então, a pessoa vê a oportunidade e ela deixa de ver a oportunidade dela simplesmente ser correta. Deixa de ver a oportunidade de, em primeiro momento, verificar se aquela pessoa que estava dirigindo aquele caminhão sofreu algum tipo de ferimento. E era uma motorista que sofreu alguns ferimentos leves. E a reportagem mostra que ninguém foi acudi-la. Ela saiu sozinha da cabine. Mas tem mais coisas. Eu tinha anotado aqui para falar sobre efeito manada, o Maurício falou, concordo plenamente. Achar que não tem dono, que o achado não é roubado, concordo plenamente com o Maurício. Mas tem uma outra situação aqui. Esses dias eu recebi uma mensagem de um corretor de seguros, meu amigo, e ele mostra a situação de um WhatsApp, que uma pessoa teria enviado um WhatsApp para o colega ou para a família, ou sei lá para quem, num grupo de família, dizendo: oi, nós aqui, voltando para casa de graça, no guincho, sem pagar gasolina e sem pagar pedágio. Alguém pergunta: mas você quebrou aonde? Ele fala: não, nós não quebramos, a gente só fingiu quebrar para poder chamar o guincho, ver se funciona, e estamos voltando para casa de graça, na cabine do caminhão. Então, esse tipo de coisa, tá bom, é uma exceção. Infelizmente, não é uma exceção. Esse caso do guincho pode ser uma exceção. Mas a malandragem, aquele negócio de querer levar vantagem em tudo, é cultural. E nós precisamos ter um efeito manada ao contrário, onde um faz o que é correto e todos os outros começam a fazer o que é correto também. Porque toda vez que você faz algo errado, você leva uma vantagem em cima da desvantagem do outro, você esquece que em algum momento você vai estar na posição contrária e alguém vai querer levar vantagem sobre a sua desvantagem. Sabe aquela expressão que está defecando e andando? Essa expressão ela foi criada em função disso. O cavalo ele defeca e anda, e ele deixa o rastro para trás, ele não se preocupa em quem vai pisar naquilo, né? Nós precisamos nos aproximar mais dessa cultura de se preocupar com o outro, porque, salvo os terraplanistas acreditam que a Terra ela tem um fim, né? Nós sabemos que ela é redonda. Então, se ela é redonda, isso é só uma ilusão, o mundo dá voltas, ou seja, você vai passar novamente por aquele lugar onde você fez alguma coisa errada e aí você pode ser vítima. Então, essa é a minha opinião. E eu ganhei 2 concordos, um talvez que vai se tornar concordo e 3-0, né? Eu tive 3 concordos aí. Mas Luiz Arthur Nogueira, qual a sua posição a respeito disso, Luiz? Vamos lá, todo mundo zerando a tela. Então, para cumprir, como eu concordei com a maioria das coisas que vocês disseram, até o Maurício começou dizendo assim: não vamos só dizer que é só o brasileiro que faz isso. Eu, na verdade, Maurício, eu não acredito no ser humano mais, eu já desisti. O ser humano, em tese, é um animal racional, mas ele age muito mais como um animal irracional, né? Aliás, é até uma ofensa aos animais, né? Porque os animais provavelmente são mais inteligentes que os seres humanos. Agora, talvez tenha uma parte que a gente não tenha abordado aqui, que explique por que isso acontece tanto no Brasil, talvez seja a impunidade mesmo. Porque as pessoas certamente pegam aquilo na certeza de que nada vai acontecer. Não sei se em outro país elas agiriam da mesma forma, mas como bem lembrou o Maurício,
Eu vi lá em Nova York um monte de gente saqueando e vi a impunidade rolando solta também. Então, já não sei mais se impunidade é uma questão só do Brasil, né? Agora, especificamente, estava observando as imagens aqui, nesse caso específico de carnes, eu até fiquei pensando o seguinte, quem que poderia ser um poder moderador, talvez a polícia ali? A minha dúvida é, aquela carga, ela poderia ser reaproveitada pela empresa? E eu fiquei pensando no seguinte, toma um caminhão de carnes, se aquilo vai ficar horas ali e vai estragar, haveria algum mecanismo inteligente de, neste caso, que não tem nada a ver com invadir uma loja e saquear, tem nada a ver. Uma carga perecível ser distribuída para a comunidade ali, de tal forma que a gente não jogue no lixo a carga. Agora, é muito diferente das pessoas irem lá e pegarem. Muito diferente. Então, talvez ali a polícia chega, deveria entrar em contato com a empresa, comunicar o que aconteceu, pegar uma autorização e falar, podemos distribuir essa carga aqui para a população, porque é o seguinte, vai tudo apodrecer, vai jogar no lixo. Mas, insisto, isso não justifica a atitude de ir lá e pegar aquela mercadoria. Isso é uma coisa de ser humano que age de forma irracional, é aproveitador mesmo, não está nem aí, ainda acha divertido fazer isso. Então, eu já joguei a toalha, eu já não acredito no ser humano há muito tempo. É só a gente observar o que está acontecendo com as queimadas, que são crimes ambientais, feitos propositalmente, mesmo. Eles vão lá e tacam fogo na floresta. Assim, eu não acredito mais no ser humano, eu já desisti há muito tempo. Ainda bem que a Juliana acredita no ser humano, né? Porque ela está discordando disso. Eu acredito. Tá faltando educação básica ali, mas eu acredito muito, sim. Bom, a gente já tem esperança mesmo. Eu preciso de pessoas como você que acreditam, porque se todo mundo lá jogar a toalha como eu, realmente, né? A barbárie vai prevalecer. E o Aguinaldo, olha o olhar pensativo, olhem a imagem do olhar pensativo de Aguinaldo nesse momento. Eu não consigo decidir se eu te dou um concordo ou um discordo, porque eu concordo com parte do que você falou, discordo da outra parte que você falou, então realmente é muito difícil. O que você faria com a carga? Nesse caso, uma carga perecível, por exemplo, o que faz? Em alguns casos, a seguradora sim libera, mas não foi o caso nessa semana. Inclusive, na reportagem mostra isso, que a seguradora não liberou a carga, porque ela estava enviando um outro caminhão simplesmente para transferir a carga. Então, daria para salvar a carga, é isso? É imediato, porque o acidente do caminhão, não houve ali um crime, não há um crime onde o cenário tem que ser isolado, entendeu? Então, ela fez isso, só que não deu tempo. O outro caminhão não chegou a tempo, porque a carga já tinha sido saqueada, com risco na rodovia, pessoas atravessando a rua. Então, esse é o ponto que eu discordo. E o ponto que eu concordo com você é que muitas vezes não há uma racionalidade da coisa, e sim, se fosse para ser distribuído, só que teria que ser com métodos. Daí, nesse caso, eu concordaria. De uma maneira geral, eu te disse. Eu acho assim que essa colocação do Luiz é muito pertinente, no sentido de que se não tem o que fazer, se for de uma forma organizada e com autorização do dono da mercadoria, doar é a melhor opção. Mas como nesse caso, Aguinaldo, né, você tinha uma possibilidade de recuperação de carga, são dois prejuízos, né, um acidente mais a perda da carga. Então, eu continuo concordando com o Luiz no sentido de que a afirmação dele é que se a carga fosse perdida, então eu concordo, por isso que eu vou manter a minha posição de concordo, mas o que você está falando faz todo sentido. Nesse caso, o dono da carga não autorizou. Perfeito. Nesse pedaço eu concordo com você também, viu, Luiz? Esse pedaço de que se o dono autorizasse, seria mais interessante distribuir, eu concordo. Eu não concordo com a sua falta de crença na humanidade, que foi o seu ponto principal aqui. Posso fazer uma pergunta para vocês? Mas vocês têm que ser muito sinceros comigo, pode ser? Não vamos falar de carne, vamos falar de uma outra coisa. Imagine que tombe um caminhão de iPhone na sua frente. Um caminhão de iPhones na frente de cada um de vocês. E vocês, obviamente, de cara não vão pegar. Mas você, de repente, está andando num grupo e um monte de gente vai e pega. Como vocês acham que vocês reagiriam rapidamente? Pegariam ou não? Vou falar eu depois no final. Pegaria ou não, Luiz Arthur Nogueira? Não, porque se minha mãe me vê fazendo isso, cara, eu acho que ela vai ter um desgosto tão grande que eu jamais faria isso, nem depois que ela morresse. Mas que daria vontade, a vontade dá, Maurício, mas a decisão de fazer o que dá vontade ou não fazer o que dá vontade, aí é racional. Tá vendo que tem gente à humanidade ainda, Luiz Arthur? Tá vendo? Todo mundo falou não. Aqui que falam que não. Eu também falei não. Mas sabe por que eu estou perguntando isso? Por uma simples questão.
É uma questão de ética. É uma questão de ética. A gente coloca na cabeça, não é o quanto a gente ganha em troca disso. Não é porque a gente é melhor do que os outros. Mas existe uma outra questão, por isso que eu coloquei um concordo com a Ju. Não que justifique, mas talvez uma pessoa passando fome, ela pegaria uma carga de carne, mas não pegaria um iPhone. Entende o que eu quero dizer? Eu não sei a situação de cada pessoa. Não justifica, mas para uma ou duas pessoas talvez explique. Infelizmente, no Brasil, a gente tem pessoas presas que roubaram uma margarina e tem gente solta que desviou milhões e bilhões da política. Muito bem. Legal, gente. Muito bom. Terminamos aqui. Eu concordo com essa última fala do Maurício, muito boa, né? Só acho que não era o caso da margarina, embora perfeita a sua colocação. Vamos para a terceira questão. E a terceira questão, ela volta para o cenário político. E essa aqui, quem vai começar respondendo é a nossa convidada, Juliana. E é uma pergunta boa para você, Juliana, você vai gostar. O PT lança o plano de reconstrução nacional em oposição a Bolsonaro. A oposição, Juliana, está, de fato, preocupada com o país ou apenas está fazendo oposição, Ju Ferreira? Acho que nenhum dos dois, na verdade. A oposição não está fazendo oposição, é uma oposição bem chechelenta, né? Não está fazendo oposição nenhuma. Eles vieram agora com essa história de oposição propositiva aí, mas que proposta que a oposição está fazendo para resolver os problemas que a gente tem aqui? E não sei se também estão preocupados com o país, não. Acho que no momento a gente está com um governo que não faz nada e com uma oposição que também não faz nada. Estamos aqui largados à nossa própria sorte, né? Então, eu vejo dessa forma. Eu vejo que a oposição precisa melhorar, o governo também precisa melhorar, mas já que a gente está falando de oposição, tá bem michuruca. Muito bom. O Luiz discordou de você. Vamos deixar o Luiz Arthur, cadê o Luiz? Está aqui. Vamos deixar o Luiz Arthur, então, se manifestar. Manifeste-se, Luiz. O que é isso? É uma colher de pau? O que a Juliana está segurando? Um rolo de macarrão? O que é isso? Que susto! Você que está aqui assistindo o Quatro em Pauta, não perca o pós-créditos. Tá? Não perca, porque se ela está se pintando no ar, imagina o que aconteceu nos bastidores. Então, pós-créditos do que é? Aquele negócio que aparece depois que aparece a nossa vinhetinha no final, é isso que é pós-crédito? A semana passada apareceu o Gru e o Minion, e o filho do Luiz Arthur Nogueira. Para mim, pós-crédito, sabe o que é pós-crédito? Para mim é o carnê. Eu peço créditos, depois é o carnê para pagar. É o pós-crédito. Tá certo. Gostei. Qual a sua posição? É oposição ou é realmente preocupação? Não, Aguinaldo, eu acho o seguinte, a oposição tem que fazer o papel dela, que é apontar falhas do governo e trazer propostas para o Brasil. Eu até fiquei na maior parte do talvez, quando a Juliana falava, porque eu estava em dúvida, isso significa que eu concordei em coisas que ela disse. Que a oposição está muito chechelenta, ela está chechelenta, mas já acho que é um momento de fragilidade da oposição mesmo. É uma oposição que acabou de sair do maior escândalo de corrupção da história do país. Imaginar que essa oposição estaria mobilizada agora com força seria também uma ilusão. O principal líder da oposição, que é o Lula, acabou de estar preso até recentemente, foi solto. Será que vai ser preso de novo? Então, assim, o que eu acho que a oposição precisa repensar o trabalho dela no sentido assim, vai ficar dependente do Lula eternamente? Ou está na hora de virar a página, pensar em novos nomes? Eu acho que seria bom para o Brasil. Mesmo quem nos assiste aqui, que ama o Bolsonaro, precisa entender que é importante ter uma oposição forte, porque é a oposição que ajuda a fiscalizar o governo. Quando a gente tem todo mundo só por um lado, não é bom, não é saudável para a democracia. Então, eu acho que a oposição tem que criticar mesmo. Agora, o meu ponto é, precisa virar a página, esqueça Lula e parta para um próximo nome, gere novas mentes nessa oposição. Agora, o que eu não aceito da oposição é insistir no erro do passado. Quer dizer, eles tentaram uma política econômica, foi um fracasso com a Dilma, e a proposta para eles, para o Brasil sair da crise, é repetir o fracasso do passado. Então, é um negócio de maluco. Então, do ponto de vista econômico, eu não consigo entender. Mas eu acho que a oposição tem que fazer o papel dela mesmo. Tem que pensar, na verdade, a pergunta, Aguinaldo, ela tem que pensar
no Brasil, sim, e tem que fazer papel de oposição, sim. É função dela. Eu não vejo um antagonismo, aí, uma dicotomia, um dilema, nada disso. Ela tem que fazer as duas coisas. Ser oposição ao governo e pensar em propostas para o Brasil. Bom, vejo que vocês três concordaram. Então vai você, Aguinaldo. O que você acha que a oposição poderia aí fazer de melhor do que ela vem fazendo? Você tem certeza que você quer deixar o Maurício terminar essa questão? Claro, porque ele vai trazer o lado humano da oposição. Meu Deus do céu. Olha, primeiro que eu concordo com você, é oposição sendo oposição. Ju, zera a tela para nós, por favor. Ah, perdão. Ok. Primeiro que eu acho que é oposição sendo oposição, mas eu vejo esta oposição como uma oposição burra. Oposição burra é aquela oposição que qualquer coisa que o governo faça, sou contra. E se o governo não faz, eu sou contra, e se faz, eu sou contra, e é onde o cara não vê o que faz, ele vê quem faz, sabe? E eu já falei essa frase aqui algumas vezes, eu vou falar de novo. Desbotam uma linda pintura por não gostarem da assinatura. Então, por exemplo, eu não gosto do Michel Temer como figura pública, mas eu acredito que a agenda do Michel Temer foi muito boa. E a oposição, ela criou problemas em toda a agenda do Temer, simplesmente porque não era bom para aquela oposição que havia sido tirada do poder naquele momento lá, de forma justa ou injusta, como nós debatemos no programa passado, mas não era bom politicamente para aquela oposição que o governo, então, fizesse coisas boas. Então, preferiram patrocinar uma crise por mais alguns anos. Eu entendo assim. E hoje estão fazendo a mesma coisa, que realmente não dá solução. Então, me dê uma solução. Agora, por outro lado, o governo também deveria escutar um pouco a oposição. O último presidente que escutou a oposição aqui no Brasil foi Itamar Franco. Itamar Franco, ele botava a oposição, a situação, todo mundo sentado na frente dele e falava: qual que é a sua sugestão? É essa? E a sua é essa? E a sua é essa? Bom, não vou fazer nenhuma delas. Ou vou fazer uma mistura delas. Ou eu vou buscar... O que ele conseguiu com isso? Ele conseguiu avançar, de certa forma. Tá? Eu acredito que o que o país precisa, sim, é de avanço. Não acredito em unanimidade, Luiz. Eu acredito, sim, na oposição investigativa, fazendo isso que você mostrou aqui, olha, apontar erros e propor soluções. Agora, o que essa oposição hoje faz é só apontar erros, inclusive... existem muitos erros que têm sim ser apontados, mas ela também não faz nada para corrigir esses erros, para propor um caminho que seja melhor do que aquilo, a não ser dizer assim, tá vendo? Olha só o que nós fazíamos lá, tá? Então, eu acho que, infelizmente, aí eu concordo com a Juliana, com a Ju, eu acredito que chega um determinado momento que a gente fica desassistido de governo e de oposição. Concorda, Maurício? Sim, concordo. Vamos zerar a tela? Estou na dúvida aqui. Estou na dúvida. Porque eu concordei com uma parte aí do que você falou, dessa questão de não ser propositiva, mas acho que tem muito erro para apontar, sim. Então, fico no discordo mesmo. Na dúvida, discordo do Aguinaldo. Você vai sempre estar bem posicionado aqui no programa. Eu gosto que discordem de mim. Porque me dá oportunidade de justificar, né? Mas tá bom, vou passar por essa aí batido. Legal. Vamos as telas, Maurício. Eu vou responder essa pergunta. Ela tem uma forte relação com a primeira pergunta de hoje, né, sobre a reeleição, e eu vou responder mais ou menos na mesma linha. Assim como a gente, no Brasil, carece de políticos com propósito, né, e a oposição é feita por políticos, falta um pouco de também oposição com propósito, tá? Eu acho que, primeiro, a pergunta para mim é um absurdo você dizer que o PT tem uma proposta para reconstruir o Brasil. Reconstruir o quê? Reconstruir o que eles mesmos destruíram? Por que eles não reconstruíram antes de sair? Então, eu não entendo por que o PT teria uma proposta para reconstruir o Brasil. Isso para mim é um absurdo, né? Mas, todavia, tem um papel muito importante a oposição, como bem colocou o Luiz Arthur Nogueira, né, que é regular, fiscalizar e tudo mais. Agora, veja, eu não vejo oposições reais no Brasil. Sempre eu vejo... Essa situação que eu vou falar é uma situação que se repete. Acho que todo mundo que está aqui já viu isso. A pessoa, quando é oposição, defende uma pauta, e quando ela vai para o governo, ela defende a pauta contrária, porque agora interessa a ela defender aquilo. E às vezes ela no governo defende uma pauta, e quando ela vai para a oposição, ela muda de ideia. Ou seja, pouco importa o que a oposição pensa, o que vale é estar contra o governo, sobretudo quando o governo está fazendo algo bom.
Quando o governo faz algo bom, então eu preciso mesmo discordar dele. Por quê? Porque como oposição, eu não posso admitir que alguém que não seja da minha, do meu pensamento, da minha linha política, que contribua com algo positivo para o país, porque senão isso vai reforçar a posição deles. Em outras palavras, não importa se a população vai sair beneficiada ou não. O que importa é que, se é algo bom e não sou eu que estou fazendo, eu sou contra. Se eu estou lá, eu quero fazer do que é melhor para a população. Mas aí quem estava do outro lado vai e discorda. Em resumo, falta propósito de novo. É o que eu digo. Então, infelizmente, nós não temos, em qualquer situação, seja o PT, seja o governo atual, nós temos oposição que vai contra o que é bom para o país na maior parte dos casos. E eu vou deixar aqui uma frase final de Nietzsche, que eu estava aqui colocando no celular, e eu adoro essa frase, eu queria falar exatamente como ele colocou, que é o seguinte, ó, um político divide os seres humanos em duas classes. Uma são os inimigos, e a outra, sabe quem são? Não são os amigos, são os instrumentos. Frase fantástica de Nietzsche. Eu, infelizmente, não vou pedir música, porque a nossa convidada discorda, a nossa convidada colocou um discorda, afinal de contas, ela acha que realmente a oposição manda bem demais, né, Ju? Valeu. Não acho, mas eu acho que, assim, não, mesmo o PT tendo realmente ferrado com o país lá no passado, eu acho que, como membro da oposição, como parte da oposição, a gente tem que dar esse direito de que o PT tem um plano, ou que a oposição, a esquerda, tem um plano de reconstrução. Caso contrário, a gente não está permitindo que a oposição aconteça, né? Então, eu acho isso, que hoje a oposição não está fazendo o papel dela, que é criar um plano de reconstrução. Não é discordar de tudo, mas é criar esse plano, né? E ser propositivo, e ser um pouco mais... um pouco menos barulhenta por nada e sim dar respostas e dar outras análises e dar outras propostas. É isso que eu acho. Eu acho, Ju, que nesse caso específico, né, quando a gente fala do PT, e eu posso falar com propriedade, porque eu fui um cara que elegeu Lula, fui garoto propaganda dele na primeira eleição, votei na primeira, na segunda, convenci meio mundo a fazê-lo, eu não confio mais num partido que me traiu, é simplesmente isso. Interessante isso aí, né? O que a Juliana falou tem total sentido. Sabe, por mais que seja um plano de reconstrução nacional chinfrim, obviamente que eles não vão colocar um outro nome que seja diferente desse, né? Plano de reconstrução, eles não vão colocar plano meia boca. Né? Claro que para eles, é um plano que tem que ser. Por mais que eu ou a maioria não concorde, eles têm o direito de colocar esse plano, que é a oposição fazendo o papel dela. Nesse ponto eu concordo. Mas eu queria só colocar uma coisa aqui. O resultado nosso diante da fala do Lousada foi qual? Coloca na tela. Espera aí. Concordei com o Lousada. 2-1. A Ju concordou ou discordou do Lousada? Discordou. Ela discordou. Não, mas ela mudou de ideia, não foi? Ou mudou de novo? Pronto, é normal. Não. Agora, gente, eu posso falar uma coisa aqui só para dizer, eu sou um dos caras que mais sofrem com esse negócio de posicionamento político, porque quando eu me posiciono contra o PT, todo mundo acha que eu sou a favor de Bolsonaro. Quando eu me posiciono contra o governo atual, todo mundo acha que eu sou petista. No Brasil, só existem essas duas coisas. Eu não sou nem uma coisa nem outra. Eu queria deixar isso muito claro aqui. Ou coxinha, né? É isso aí. Exato. Você é mortadela ou você é coxinha? Os dois, você é isentão agora. Tem um nome para isso. É isentão. As pessoas não concordam com nenhum dos dois. Aguinaldo, só uma coisa. Assim, quando o Maurício fala da questão de que ele se sente traído, imagina que ele esteja se referindo principalmente à corrupção, que foi algo muito impactante no governo do PT. Eu só queria fazer uma ressalva aqui, Maurício. Eu acho que você talvez cometa uma injustiça de colocar tudo no mesmo balaio, governo Lula e governo Dilma. Quando eu olho a análise econômica dos dois governos, são incomparáveis. Você querer comparar o desempenho do governo Lula com o desempenho do governo Dilma é uma injustiça com o governo Lula. Em que pese, eu acabei de defender aqui que o PT tem que virar a página e está na hora de esquecer o Lula. Mas isso não apaga o que o governo dele fez na área econômica e social. Agora, claro, se a gente for pesar aqui corrupção, aí realmente o debate muda completamente. Então, eu também não queria generalizar e dizer que foi tudo horrível nos 16 ou 15 ou 14 anos do PT. Eu acho que é injusto colocar tudo num balaio só e pegar a parte final da Dilma e considerar que foi isso que aconteceu no governo Lula. Não é verdade.
Mas, Luiz Arthur, eu concordo plenamente com você que nós tivemos avanços incríveis no governo Lula, sobretudo na área social. Eu acho que é marcante, isso vai entrar para a história do Brasil, é muito positivo. Mas eu não consigo desassociar no seguinte sentido. Para mim, a Dilma ela é produto do governo anterior e tudo todos os resultados que nós vimos é consequência de planejamentos que foram feitos também com governos anteriores. A Dilma ela não zerou tudo, falou, vamos dar um Ctrl-Alt-Del e começar de novo. Então, tem sim um pouco disso. Agora, veja só, teve avanço social, teve uma série de coisas positivas, mas também é o que você falou, né? Uma história, nós nunca vimos uma história de corrupção tão grande. Por que eu me sinto traído? Eu vou explicar por quê. Porque quando eu votei no Lula e que eu defendi o Lula, para mim o Lula era a única possibilidade de mudança, sobretudo na questão de corrupção nesse país. Exatamente isso era o que mais me agradava em votar 13 naquela época. Tá certo. De uma maneira geral, a gente está bem complicado, né? Não tem muito como acreditar no futuro, mas sendo brasileiros, nós precisamos acreditar no futuro, porque o Brasil é nosso e é nele que a gente vai viver, e ainda que a gente venha viver fora do Brasil, nós continuamos sendo brasileiros. Então, acreditar que alguma coisa de boa vai acontecer. Tem a renovação, né, Aguinaldo? Como que é, querido? Que tem essa renovação, que a parte que eu concordo com o Luiz Arthur é dessa questão da renovação. Então, vamos que aparecer, fazer que apareçam novas lideranças aí, tanto na oposição, no campo da oposição, quanto para esse governo aí. Acho que... Mas vamos seguir em frente, porque nós já estamos aí com atraso, para variar, nós estamos atrasados no programa, então vamos aí para o nosso sim ou não. Roda a vinheta. Sim ou não? Nosso segundo quadro aqui no nosso 4 em Pauta de hoje. Eu vou começar aqui com uma pergunta que veio da Daniele Cristina de Várzea Grande, Mato Grosso, Várzea Grande, Mato Grosso, pertinho de Cuiabá. E essa moça, Daniele Cristina, não sei se é uma moça, se é uma senhora, ela já fez uma pergunta há um tempo atrás, deu para perceber aqui pelo e-mail que ela mandou, e ela pergunta o seguinte, Luiz Arthur Nogueira, o governo deve intervir no mercado para baixar o preço do arroz? Para quem não sabe, o arroz custava R$15 o quilo, passou a 40, né? Está quase uma moeda de investimento aqui, está quase comprando títulos de arroz, né, Luiz? 5 quilos, não 1 quilo, 5 quilos, né? Ou não? Não, a resposta minha é não, vou esperar vocês colocarem aí. Aguinaldo, eu não acredito que intervenção de governo resolva o problema de mercado, né? A gente já cometeu esse erro no passado, a Argentina continua cometendo todos os dias esse erro, e a gente sabe, toda vez que o governo entra tentando obrigar a baixar preço, tabelamento de preço, o resultado prático é o produto some das prateleiras e vai para o mercado negro. É isso que acontece, não funciona. Nesse caso específico do arroz, é legal a gente explicar o que está acontecendo, por que o saco de 5 quilos pula de R$15 para 40. São alguns fatores envolvidos. Teve a alta do dólar? Teve, que estimulou a venda para o exterior do produto. É verdade. Teve uma redução na produção de arroz? Teve. E por que se produz menos arroz hoje? Porque a soja e o milho ficaram tão atraentes que quem produzia arroz passou a produzir soja e milho. Só por isso. Agora o arroz ficou atraente, as pessoas vão voltar a produzir arroz. É a lei de mercado, né? Agora, o terceiro fator que também explica é o auxílio emergencial. Olha a potência que tem quando o governo injeta dinheiro na economia. Parece pouco, mas um mar de brasileiros, 67 milhões de brasileiros, passaram a receber parcelas de R$600, que para a população mais carente é muito dinheiro. Pode parecer pouco para a gente, mas para muitas pessoas é muito dinheiro. E elas passaram a comprar alimentos que elas não compravam antes, em grande quantidade, inclusive arroz e feijão. Nunca se consumiu tanto arroz e feijão no Brasil, por causa do auxílio emergencial. Conclusão, se soma auxílio emergencial, a alta do dólar e produtores que deixaram de produzir arroz e passaram a produzir milho e soja, o preço disparou. Como é que vai resolver isso? Lei de mercado. Na próxima safra, vai ter um monte de gente interessada em ganhar dinheiro com arroz, a gente vai ter mais arroz, o preço vai cair. Simples assim. Além do fato de que o auxílio emergencial vai ser
extinto a partir da virada do ano. Portanto, essa renda que está comprando hoje muito arroz e feijão vai desaparecer e, consequentemente, a demanda vai cair, o preço vai cair também. Simples assim, não precisa de intervenção do governo. E uma última dica gastronômica que o especialista Maurício Lousada pode fazer muito melhor. O arroz está caro? Compra batata, compra macarrão, compra o substituto. Simples assim. Sabe que eu gostei da sua fala? Eu ia vender meus dólares para comprar arroz, mas eu vi que o arroz vai cair, então não vou comprar mais não, estou fora. Muito bom, Maurício. Eu acho que é interessante até complementar, Luiz, dizendo que se o governo também usa aquela ferramenta do subsídio para subsidiar o produtor de arroz hoje, ele está criando um problema, porque ele nunca mais consegue tirar esse subsídio, então também não é bom. O que o governo poderia fazer hoje é tirar taxas de importação, ou seja, trazer arroz de fora para poder equilibrar o mercado, isso aí poderia ser bom. Mas intervir de uma maneira impositiva no preço, com certeza isso não é bom e adorei sua fala. Vamos para a segunda pergunta aqui do nosso internauta. Eu vou trazer aqui uma pergunta, quase que soltei antes aqui, de uma internauta recorrente aqui no Quatro em Pauta, que é a nossa fã. Vamos ver. Olá, boa noite para todos, parabéns pelo programa, eu sou uma seguidora de vocês, eu gosto muito da forma como vocês colocam as questões aí, e eu tenho uma questão hoje para colocar para o Maurício e para o Aguinaldo. Muitas empresas aproveitam os seus funcionários, os seus líderes para ministrar palestras e treinamentos. Aproveitam o seu conhecimento e eles fazem esse trabalho na empresa. Em especial agora é época de CIPAT, né? E muitos estão sendo aproveitados para fazer os seus trabalhos internos. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Meu nome é Elizabeth de Silos e eu falo de Campinas. Pergunta dela, não sim ou não? Maurício Lousada, eu vou pedir para você responder, depois eu complemento, se você me permitir. As empresas estão agindo corretamente quando elas colocam seus próprios líderes e executivos para ministrar suas convenções, seus congressos e suas CIPATs? Vamos colocar na tela, gente? Sim ou não? Eu sou o último a colocar, né? Sim. Posso já pôr? Pode. Aí, vamos junto aqui. Então tá. Também não, obviamente. Elizabeth, primeiro, muito obrigado por acompanhar o Quatro em Pauta, obrigado por prestigiar nosso trabalho, só existe por causa de vocês, né? Bom, por que a resposta é não, né? Porque, basicamente, um evento como uma convenção, uma CIPAT, é um momento que tem que ser algo fora da caixinha. O executivo ele tem a obrigação de se comunicar com as pessoas da sua empresa todos os dias do ano, não numa convenção, não numa CIPAT. Nesse momento, você deve levar uma pessoa especialista ali que vai falar o que está acontecendo, inclusive fora da empresa, para endossar o que a empresa está fazendo ou para propor novos caminhos. Um palestrante ele tem uma vivência em diversas empresas e ele pode levar para aquela empresa uma visão de mercado que aquele executivo que está ali dentro não vai ter. E outra coisa, não é papel do executivo se atualizar sobre o que o mercado está acontecendo e passar 8 horas criando uma apresentação de alto impacto para uma convenção. Ele tem coisa muito mais importante do que isso para fazer dentro do cargo que ele ocupa. É por isso que existem pessoas especializadas a fazer uma comunicação de alto impacto e transformar um evento em algo excepcional, algo extraordinário. Se você quer economizar e colocar o seu executivo para falar ali, porque você vai economizar dinheiro, saiba que você está gastando dinheiro absurdamente alto com o tempo do seu executivo que poderia estar cuidando daquilo que de fato ele deveria, que é o crescimento da própria empresa. Isso é uma economia burra que joga dinheiro fora, tá? Agora, só um rápido complemento antes do Aguinaldo falar a parte dele. Eu fiquei impressionado, agora eu vi um anúncio no Facebook de uma pessoa que está oferecendo o seguinte: ministre um treinamento de liderança sem nunca ter liderado e sem nunca saber nada sobre liderança. Você compra por R$ 497, ele te dá um curso, te dá os PowerPoints sobre liderança, e aí, sabe o que ele faz? Ele ensina o que você vai falar em cada um dos slides. É esse tipo de pessoa que faz e oferece esse tipo de curso, e os que cursam isso e acham que vão lá fazer uma boa palestra,
que vendem uma palestra e aí no ano seguinte o executivo fala, eu faço melhor do que ele. E quem trabalha sério acaba se prejudicando. Essa é a minha visão. O que tem aí atrás de você, Luiz Arthur? Opa, apertei algum botão errado aqui. Não, achei que era alguma comentário. Olha a gafe, olha a gafe, olha a gafe. Eu queria falar de praia e escola, Maurício. É real. É isso. Aguinaldo, ela perguntou para mim e para você. Você também pôs um não. Queria ouvir seu complemento. É muito difícil falar além daquilo que você já falou, porque você foi muito completo. Você falou tudo que tinha que falar. Agora, tem duas coisas que eu quero dizer só. Que há 3 semanas atrás eu fiz uma palestra e o dono da empresa veio me cumprimentar no final, né? Ele ficou na tela comigo no final e ele falou, impressionante que você falou para a nossa equipe tudo aquilo que nós já falamos. E o semblante da equipe foi completamente diferente de quando nós falamos. É claro, porque quando o executivo fala, é o chefe falando. A equipe não identifica aquilo como uma vivência dela. Agora, quando vem um palestrante e fala muitas vezes a mesma coisa, porém usando exemplos diferentes, cai a ficha. Então, essa questão de cair a ficha é fundamental. E outra coisa, você colocar o seu próprio executivo para fazer uma CIPAT, por exemplo, para fazer uma convenção, quer dizer, ele já fala com a tua equipe o ano inteiro. Esse é o momento de fazer um negócio diferente, realmente. É uma coisa festiva, não é só informação. O palestrante não é aquele que fala em público, simplesmente. O palestrante é aquele que consegue buscar a atenção da sua equipe, ele tem métodos para isso, ele já é profissional naquilo, né? E sobre essa questão aí das pessoas que compram treinamento para ministrar um treinamento sem nunca terem vivido aquilo, então eles não são treinadores, eles são atores. Papagaios. Ô, Aguinaldo, só uma coisa rápida. Esse executivo que te contratou e você fez a palestra e ele falou que você falou aquilo que ele já fala, ele foi um cara muito inteligente, porque agora tudo que ele falar tem um endosso de alguém do mercado, ou seja, ele tornou a mensagem do dia a dia dele mais forte para a equipe. A Ju levantou a mão. Levantou a mão, Ju? Levantei a mão. Posso falar um minutinho? Claro. Tá. Eu queria dizer que complementando o que vocês falaram, achei que foi perfeito, mas que o momento de fazer investimento em desenvolvimento de pessoas é agora. Então, é durante a crise que às vezes o gestor fica ali pensando, mas eu vou contratar um palestrante externo, vou ter que investir um dinheiro e estou no meio de uma crise, mas a crise é o momento, porque desenvolvendo as pessoas é que você vai atender melhor seu cliente e vai conseguir vender mais e crescer mais. Então, é importante acho que esse complemento aqui, que a crise é o momento de fazer esse trabalho mesmo. Basta dizer, quando é que você contrata um médico? Quando você está doente, né? Então, se eu estou doente, eu não vou contratar um médico porque eu estou doente? Não. O Luiz ia falar alguma coisa? Não. Então, acho que a gente encerrou esse assunto. Antes do próximo sim ou não, já que eu sem querer apertei aqui, eu vou aproveitar e fazer uma provocação, Maurício. Isso pode, né, Maurício? Praia lotada, escola vazia, pode, né, Maurício? Bar lotado, escola vazia, pode, né? Na verdade, Luiz Arthur Nogueira, não pode nem uma coisa nem outra, né? Na verdade, você já viu minha opinião a semana passada, está na hora de reabrir, mas não a praia, né? Então. Eu sugiro inverter essa imagem, né? Eu sugiro inverter. Vamos encher a escola e esvaziar as praias. Até porque com a escola cheia não tem muito tempo para ir para a praia. Né? Eu concordo aqui, Luiz. Opa, tudo bem. Concordo. Bem, eu concordo aqui para o Luiz, que acho que lotar a praia e esvaziar a escola tá errado, viu? Também vou dar meu concordo. Ju, terceira pergunta aqui do nosso Concordo e Discordo vem do Dalmo Toledo, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Nova Iguaçu. Só se você zerar a sua tela, senão eu não deixo fazer a pergunta dele. O âncora aqui é sem experiência, ele quase não foi âncora ainda, por isso. Deve ser isso. Comprou aquele curso lá do Maurício, né? De como ser âncora. Como ser âncora sem nunca ter sido âncora. Pois é. Eu estou vendendo um curso. Vamos lá, então. Ju, Nova Iguaçu. E é interessante porque ocorreu um caso lá em Nova Iguaçu, acho que é por isso, inclusive, que o Dalmo Toledo manda essa pergunta, de um templo de Umbanda que foi incendiado. Tá? Ele foi incendiado e há fortes motivos para se acreditar que esse incêndio foi criminoso. Ele pergunta, estamos vivendo um agravo da intolerância religiosa, Ju Ferreira? Vamos colocar o sim ou não na tela?
Olha, a gente está sim vivendo um momento que a religião tomou um lugar central aí, tanto no governo quanto na sociedade, e com muito viés do que é certo e que não é certo. Então, o Estado laico já se foi por beleléu, e agora a gente está vivendo um momento que realmente tem alguma coisa certa e alguma coisa errada na religião. Isso é o que está, acho que, permeando a sociedade e o governo. A partir do momento que o próprio presidente diz que vai escolher um ministro do STF terrivelmente evangélico e coloca todo esse peso para a questão evangélica, cristã, e fala, inclusive, né, e faz declarações públicas contra outros tipos de crenças, e isso acaba desencadeando violência, isso acaba desencadeando intolerância, isso acaba desencadeando que as pessoas que praticam essas religiões tenham até que esconder o que elas fazem. Eu vejo um momento de agravo dessa tensão aí, dessa intolerância religiosa, sim. Luiz ou Maurício querem comentar? Não, o que eu quero comentar... Pois não, por favor, primeiro as damas, fica à vontade. Não, eu só ia dizer que assim, como a pergunta é bem específica, que está agravando, eu não acho que está agravando. Está igual esteve nos últimos anos, eu não vejo esse quadro mais dramático como descreveu a Juliana, mas posso até repensar minha posição se os próximos fatos demonstrarem isso. O que eu vejo, sim, é um discurso político do governo que mistura religião com política, mas eu não vejo com essa gravidade que esse episódio teve, mas é um episódio pontual. Não vejo isso explodindo, eclodindo no Brasil inteiro. O que o Maurício teria a dizer também? Não, eu ia falar exatamente isso, que eu não vejo um agravo, eu acho que é uma continuidade do que já acontece no Brasil, né? Mas queria também fazer um rápido registro aqui, que nós temos pessoas muito boas que são de outras religiões e que suportam. Eu me lembro de um caso de um templo de Umbanda que foi incendiado e uma comunidade evangélica se uniu para reformar o templo que foi incendiado. Isso aconteceu aí, não sei se foi 1 ou 2 anos atrás. Então tem muita gente boa. Então por isso que eu não vejo um agravo. Eu acho que a gente está vivendo o que a gente sempre viveu no Brasil. As pessoas achando que podem chutar santo, as pessoas achando que podem queimar templos de Umbanda. O agravo não está acontecendo. Para mim é uma continuidade. Por isso o meu é um não. O cúmulo do preciosismo é você achar que só você está certo, né? Que a sua verdade é uma verdade única e que ninguém pode ter uma verdade diferente da sua. Eu trabalhei por muitos anos numa empresa declaradamente evangélica, cujo presidente era um presidente evangélico fervoroso e às vezes até fanático. E a gente até lidava bem com isso, mas eu confesso para você que em muitos momentos eu me sentia desconfortável, não por não gostar da crença evangélica, porque a crença em si eu gosto bastante, mas eu me sentia desconfortável por, às vezes, até sofrer um certo preconceito das pessoas virem me perguntar assim, em que igreja você vai? Quando eu falava que não ia em nenhuma igreja evangélica, era que de olhar assim, então calma, gente, empresa, país, governo, instituição, não tem que ter religião. Quem tem que ter uma pregação religiosa é a igreja, pronto, faz lá dentro, acabou, as pessoas agem lá fora conforme a igreja, mas cuidado para não pregar o ódio, né? Porque eu não conheço nenhum líder religioso, como se diz, nenhuma entidade religiosa, né? Entidade no sentido de Deus, de santo, me foge a palavra agora, que tenha pregado ódio, não lembro, não conheço. E olha que eu estudo bastante isso. Então é isso. Só um pedido, viu? Quando for tocar minha campainha no domingo, espera às 10 da manhã só. Só deixa eu dormir, por favor. Obrigado. Vamos lá, vamos zerar a tela, que agora a gente vai para o próximo quadro. Tem vinheta, Maurício? Você falou, lembra que eu prometi que ia fazer? Lembra? Então... Não fiz. Não fez? Então, tá bom. Vamos todo mundo fazer assim com as mãos, que daí finge que é uma vinheta. Muita tela, Aguinaldo. Você faz 200 telas, a gente pegou o doido aqui procurando tela. A ideia foi de quem? Conta aí, levanta a mão quem teve a ideia. Tá bom. Gente, eu estou muito feliz que nessa edição, nós vamos atingir a marca de 2 horas de programa, do jeito que está indo. Força! Força, guerreiros! Qual é o seu desafio 4x4 de hoje, Maurício? O meu? Eu vou fazer aqui, ó.
todo mundo aqui no carro dirige, acho que todo mundo aqui dirige, né? Todo mundo dirige bem. Quem acha que dirige bem faz um positivo só para eu saber? Todo mundo. Luiz Arthur não dirige. É que eu dirijo muito bem. Então, muito obviamente, bem. Melhor do que vocês três, entendeu? A minha pergunta é a seguinte, ó. Quando você... Nossa, aqui, achei. Quando você está ali no seu carro, o que você prefere ouvir, né? Hoje você pode ouvir rádio ou você pode ouvir um playlist desses aplicativos, né? Que você contrata. O que você prefere? Você prefere ouvir rádio ou um playlist? O que você prefere? Põe na tela. 3 que preferem rádio, né? O Aguinaldo colocou o quê? Que prefere o playlist. Spotify. Spotify. Pode ser, porque isso é propaganda. Poderia ser Google Play Music, poderia ser qualquer um, né? Na verdade, tá fazendo propaganda. Eu prefiro rádio pelo seguinte. Primeiro que eu sou um cara do rádio, eu amo rádio. E gosto de uma coisa, que é a surpresa do que vai tocar na sequência. Maurício, mas no Spotify você pode pôr no aleatório. Mas não é a mesma coisa. Quando você tem um rádio, tem uma música, você tem um programador musical lá que fez tudo aquilo. Fazer programação musical é uma coisa, é uma arte, viu? Programador musical não é qualquer um, não. É uma arte a programação musical. Então, tem uma sequência de músicas e mais do que isso, tem a informação. Eu acho que nada substitui o rádio. Quando a TV apareceu, falou que o rádio iria acabar. Quando a internet apareceu, falaram que o rádio ia acabar. Quando o Spotify apareceu, falaram que o rádio ia acabar. E o rádio só se torna mais forte. Prova disso são 75% de frequência, segundo dados da Data 4 em Pauta. Eu vou justificar aqui minha posição contrária. Não é que é contrária. Eu amo rádio. Eu poderia pôr rádio aqui. Quando você pergunta o que eu prefiro, eu acabo preferindo minha playlist simplesmente porque eu tenho um gosto musical que é muito particular. Eu não consigo ouvir muito tempo aquilo que se toca nas rádios. Eu ouço muito rock and roll e eu gosto do lado B. Então eu tenho a minha playlist, porque aí eu vou buscar aquilo que realmente eu gosto. É isso. Eu vi a cara da moça aqui do lado, olhando para mim com aquela cara assim, né? Tá certo. Diga, Ju. Pessoa chata, isso é uma coisa típica de pessoa chata, que só gosta daquelas musicazinhas dele e tal. Imagina o Aguinaldo chato. Chato tá tudo certo, que eu sou. Agora, musicazinha é uma ofensa. Perdoe. Vamos lá, Ju Ferreira, qual é o seu desafio 4x4? O meu desafio é filmes. O tema é filmes. Você prefere Star Wars ou Senhor dos Anéis? Vai. Gente, unanimidade. Olha! Fala, por que Star Wars? Eu? Agora você justifica porque que você fez. Também. Eu, apesar de adorar o Senhor dos Anéis, porque quando a gente trabalha com essa questão de desenvolvimento humano, esses filmes trazem muitas mensagens, né, de desenvolvimento humano. Tanto o Senhor dos Anéis tem várias metáforas ali que você consegue trazer para o seu dia a dia, né, para a sua evolução, mas nada substitui o Star Wars nesse quesito, inclusive, né? Essa questão de você ir para o lado negro da força, o que é o lado negro da força, o pai e filho, o Yoda, que tem toda aquela sabedoria. Aliás, eu acho que essa coisinha aqui poderia ter sido o Baby Yoda, né? Que agora está mais na moda. Está mais na moda o Baby Yoda. Então, da próxima vez, você coloca aqui o Baby Yoda no nosso desafio 4x4 de Star Wars. E traz muita evolução. Você sabe que eu não vi Star Wars quando eu era pequena, né? E o negócio foi lançado na minha infância e eu nunca tinha visto até mais ou menos recentemente. Daí, quando eu vi, virei uma fanática. Adoro a série. Acho que é sensacional. O que o George Lucas conseguiu fazer é uma coisa sensacional. Muito bom. Vamos de novo. Para mim, na verdade, existem duas ficções. Existe o Senhor dos Anéis e isso que a gente chama de realidade. Para mim é tudo ficção, porque a verdadeira realidade é o Star Wars, na minha opinião. Muito bom, Maurício. Vou pegar você e o Leandro lá do Conde para conversar um pouquinho. Acho que o papo não acaba mais, você vai atrasar suas palestras. Eu vou fazer aqui o meu desafio 4x4, vou deixar o Luiz por último. O meu desafio é o seguinte, é o mais óbvio, é aquele mais feito no mundo, aquilo que todo mundo pergunta para qualquer
brasileiro lá fora, para qualquer argentino lá fora. Quem foi melhor, Pelé ou Maradona? Aqui só tem brasileiro, né? Mas é óbvio que Pelé foi muito melhor do que Maradona, até porque Maradona era um ótimo, um excelente jogador de futebol, como existiram tantos outros e existem até hoje. Pessoas que dão dribles desconcertantes, pessoas que têm velocidade, jogadores fora do comum, como Maradona e muitos outros. Agora, o Pelé para uma guerra. Pelé tabelava com a canela do adversário. Pelé não desistia das jogadas. Veja vídeos do Pelé, veja os gols do Pelé. O Pelé não tinha um não consigo, não tinha um não dá. Ele ia. O Pelé, ele tinha uma mistura, ele era uma mistura de jogador profissional com goleiro. E era muito gostoso ver o Pelé. Entre Pelé e Maradona, nenhum dos dois é um cidadão admirável. Nenhum dos dois são boas pessoas públicas, como referência. Mas nós estamos falando aqui só de futebol. Da habilidade futebolística, não tem para ninguém. Pelé ainda é o rei. E como ele próprio diz, o Edson vai morrer. Mas o Pelé não vai morrer. Pelé para uma guerra. Alguém quer fazer algum comentário? Eu queria só dizer que eu estive na final da Copa do Mundo, no Maracanã, Argentina e Alemanha. Dei o azar de cair o meu ingresso no meio da torcida da Argentina e passei uns 5 horas ouvindo Maradona é mais grande que Pelé. Então, só por isso, eu quero a morte do Maradona, só por isso. Essa é a prova de que a Argentina não entende nada de futebol. Vou explicar. Mas você sabe que não foram só os argentinos, né? A FIFA fez uma votação e o Pelé foi super derrotado, né? Ele tomou um cacete do Maradona na votação popular mundial, né? Ele realmente, a votação popular mundial indica o Maradona como o maior. Tanto é que para esse negócio de jogador do século, eles tiveram que dar 2 prêmios. Porque como é tão óbvio que o Pelé é melhor, eles criaram um prêmio que não existia, dos técnicos e jogadores, né, da comunidade futebolística, para dar um prêmio para o Pelé, porque a votação popular tinha sido para o Maradona. Então, só é interessante dizer que o Pelé jogou até os anos 70. O auge do Pelé foi anos 50 e 60. O auge do Maradona já foram anos 80 e 90. Então, é muito óbvio que as pessoas têm mais lembrança do Maradona jogando do que do Pelé jogando. Esse é o único detalhe. Legal. O Maradona é um jogador de carreira, né, gente? Isso que importa. E o Pelé jogou no melhor time do mundo, ainda tem isso. Esse é o ponto. Ele é outro. Isso aí as pessoas não justificam, né? Justifica o fato de ser o melhor. Pessoas, vamos para o desafio do Luiz Arthur Nogueira, colocando a tela do desafio novamente. Luiz, qual é o seu desafio da semana? Desafio 4x4. Meu desafio é o seguinte, nós vamos encerrar o programa agora e todos teremos algum compromisso externo e não iremos com o nosso carro. Vamos pegar o celular e temos 2 opções. Chamaremos um táxi ou chamaremos um Uber? Qual a opção de vocês? Eu tenho certeza que o Luiz vai ser do contra. Nossa, deve estar com febre. Eu vou dizer o seguinte, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu demorei muito para aderir ao Uber. Tá? O Uber, sei lá, quem pode dizer há quanto tempo nós temos Uber aqui no Brasil? Uns 6 anos, 5, 6 anos. Então, eu vou chutar. Eu levei uns 3 anos, teimoso, precisava ir no aeroporto, precisava ir aqui, a gente viaja muito, fazendo palestra, táxi. Chegou uma hora que eu cedi. E a hora que você usa o Uber, eu vejo algumas vantagens, inclusive econômicas, né? É mais barato, tem cupom de promoção, você já sabe o valor antes da corrida, aproximado de quanto vai ser. Né? Se você precisa de um carro maior, você pede. Se você precisa de um menor, você não pede. Sem dúvida, que o porquinho não está aqui à toa, né? Então, economicamente, você pede aquela qualidade de carro que você precisa para aquele momento que o teu bolso pode pagar. Se tem uma questão dos táxis, aí eu vou falar mais de São Paulo, que é onde eu vivo, você tem claramente, você tem um envelhecimento dos profissionais, né? Ou você tem taxistas mais idosos, o que eu adoro, quando eu pego um táxi, bater papo com um senhor, eu acho muito agradável, né? Mas eu acho que alguns, infelizmente, pararam no tempo.
questão de atendimento, de qualidade do carro, é um serviço à moda antiga, que pode, para alguns, pode até ser romântico, pode ser algo, um saudosismo, mas no dia a dia, o Uber hoje, infelizmente, eu digo infelizmente, para a categoria dos taxistas, né? Eu acho que o modelo de negócio é muito mais inteligente, muito mais interessante, e a história do taxímetro já era, né? Eu não consigo imaginar entrando num carro que você vai descobrir quanto você vai pagar depois com uma maquininha que vai calculando ali, já foi, né? Acho que já passou. Começa da volta, né, Luiz? E ele começa da volta porque você não tinha o aplicativo na mão com o mapa, né? Para ir de Moema ao aeroporto de Congonhas, o cara passava por Santana. Então Não, e cá entre nós, para quem já teve experiência de pegar táxi no Rio de Janeiro, a fama lá é péssima, hein? Taxista no Rio de Janeiro para passar a perna em turista é um negócio inacreditável, né? No Rio de Janeiro eu não ando de táxi por nada. Já fui várias vezes maltratado e enganado por taxistas do Rio de Janeiro. Não ando em táxi no Rio. Agora, só uma observação muito rápida, né? Muita gente fala que o Uber acabou com o táxi, mas o que acabou com o táxi, na minha visão, foi o próprio táxi que não se reinventou quando a gente marcava com uma cooperativa e 15 minutos antes eles diziam que não tinham táxi. Agora, eu queria deixar um alerta aqui. Para mim, o Uber hoje está indo pelo mesmo caminho e tem que aparecer uma coisa nova. Por quê? Porque é comum eu pedir um Uber e o cara perguntar, você vai pagar em dinheiro ou cartão? E quando eu respondo que é em cartão, ele cancela a corrida dele. Se o Uber não estiver atento, ele vai incorrer no mesmo erro que o táxi incorreu, e você que quer lançar um serviço novo, essa é uma oportunidade para melhorar o serviço de quem achava que estava indo muito bem. Muito bom. E a gente vai... A Ju quer falar? Acho que eu pulei a Ju. Não, acho que é isso mesmo. Acho que a gente teve esse problema e pode ter de novo agora com o Uber. Muito bom. E a gente vai encerrando o nosso 4 em Pauta de hoje. Hoje nós falamos a respeito de filmes, nós falamos a respeito de carros, nós falamos a respeito de palestras, nós falamos a respeito de Jundiaí, capital do mundo, e nós falamos do melhor time do mundo. E pelo menos alguma coisa tem que a Ju Ferreira concorda com esse que vos fala. E você que está aí no nosso chat, não esqueça de se inscrever no 4 em Pauta, chame seus amigos para inscrever. Olha, cola o link, envia o link para os seus amigos, traga público para o nosso 4 em Pauta, que a gente faz isso com muito carinho. Ju Ferreira, muito obrigado por ter vindo ao 4 em Pauta, nós ficamos realmente muito felizes aí com a sua presença. Umas coisas aqui que eu não entendo. Por exemplo, nesse programa eu ouvi o termo defecando e andando. O Aguinaldo falou assim, que coisa bonita, né? Eu até fiz aqui, ó, deixei aqui uma coisa em homenagem aqui, ó, pra você que tá defecando e andando. Olha que coisa bonita isso aqui, né? Outra coisa interessante, o Luiz Arthur disse que não acredita mais no ser humano, né, Luiz Arthur Nogueira? Não acredita mais que o ser humano não é inteligente. Dá uma olhada aqui se os animais são ou não são mais inteligentes que o ser humano. Ó, dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu admiro a capacidade do Maurício Lousada de buscar imagens na internet, e quando a gente está no meio do programa, eu já tentei fazer isso, eu derrubei tela, eu apaguei tela, eu caí, tive que voltar. Aí deixa eu aproveitar que ela tá fazendo a maquiagem para dar uma ajeitada no cabelo. Dá uma ajeitada. Já falei que vocês são tudo privilegiados, vocês não acordam com esse cabelo aqui. Então eu fazer aqui hoje. Também se eu acordasse com esse cabelo, ia ser um tanto quanto estranho. Próxima semana esteja aqui, 18 horas. E além disso, se inscreva aqui no nosso 4 em Pauta. Um abraço, boa semana a todos.